Ô Ale, vamos analisar o time do Atlético que entrou em campo hoje? Vamos. Vamos lá então. Vamos falar da zaga. Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Arana. Eu acho que o Natanael perdeu um pouco da confiança dele depois que ele entendeu que ele é reserva, e ele é reserva hoje do Saravia, perdeu um pouco da confiança. O Lianco foi o melhor do jogo, né, para nossa equipe, mais uma partida muito boa, defensiva e até ofensivamente. O Júnior Alonso não comprometeu, não fez um jogo ruim, embora eu acho que pudesse dar um descanso. O Alonso foi o que mais jogou nessa temporada com a camisa do Galo, serve a sua seleção, então acho que o Igor Rabelo poderia ter uma oportunidade. O Arana foi mal no primeiro tempo, aí cresceu no segundo tempo, ainda está tentando voltar a ser o Arana que a gente conheceu, viu, Romano? E o Everson, se eu não me engano, ali por volta de 43, 44 do primeiro tempo, pegou uma bola pela cauda, hein? E é sempre difícil jogar com o Vasco, né? A gente sabe, mesmo sem o Piton, que é o cara que mais abastece ali o Verratti, mas é porque o time gosta, né, de procurar o seu centroavante grandão, né? Então o goleiro sempre tem que ficar muito atento, e o Everson teve essa atenção, não teve o que fazer no pênalti, mas no mais ele foi bem mais uma vez. Aí o meu campo de Alan Franco, Gabriel Menino, depois Biel, Gustavo Scarpa, depois Bernard, Igor Gomes deu lugar a Alexander. O Alan Franco também teve uma boa partida, um jogador que ficou na proteção, cresceu de produção com a ajuda do Alexander, né? O Gabriel Menino fez o seu gol, depois cansou no segundo tempo, mas estava tentando ali fechar esse meio campo junto com o Alan Franco. Também teve uma facilidade maior com a entrada do Alexander, né? O Scarpa tentou muito, é o jogador que fazia alguma coisa diferente, tentava abastecer os atacantes e, enfim, tentava dar um pouquinho mais de vida para o setor de meio campo, embora tenha um lance que poderia definir o jogo, né? O Scarpa tenta cruzar uma bola e faz um passe praticamente para o Felipe Coutinho na cara do Everson. Né, impressionante, ele errou assim de uma maneira quase que absurda, né? Mas no mais o Scarpa sempre ajuda muito, é um cara que não fez uma partida brilhante, mas passou muito distante de ter jogado mal. O Igor Gomes mais discreto, como acontece normalmente quando ele sai jogando. O Alexander, para mim, muito bem, mais uma vez muito bem, e merece a titularidade. E aí na frente tivemos Coelho, depois Júnior Santos, o Rony que deu lugar ao Caio Paulista. Em que pese que o Rony fez uma boa jogada, aquela em que o Biel acabou perdendo o gol, o Rony não foi bem. O Coelho fez também uma boa jogada no primeiro tempo, em que ele dá uma caneta no Verratti e acha o Rony por uma finalização bem perigosa. Também ficou um pouquinho aquém, sentiu um desconforto, então não conseguiu desempenhar. O Biel entrou bem, acho que ele conseguiu jogar bem. O Caio Paulista e o Bernard vão ficar sem avaliação, e o Júnior Santos precisa melhorar. Ele tem reclamado que ele não tem sequência, que de repente pode procurar um outro clube e tal, mas para ele procurar um outro clube, para ele ter sequência, ele precisa jogar bem quando ele tem a oportunidade. Hoje ele teve a oportunidade e não jogou bem. Então, sabe, não é 10 anos atrás que ele jogou bem o ano passado. Então ele precisa dar um jeito na vida dele para voltar a render, que é o que a gente espera que aconteça com esse jogador. E o Cuca, o que dizer do técnico do comandante atleticano? Eu acho que ele corrigiu no segundo tempo, mas poderia ter evitado mais esse cansaço aí no primeiro período, dando vida nova. Agora ele tem elenco, ele tem que usar. Ele pedia elenco, mais jogador, desde Orlando, que nós estava lá, ele já estava reclamando. Aí agora ele tem opções, mas eu acho que ele poderia utilizar melhor. Hoje eu acho que a aposta dele foi equivocada em não ter saído com o Alexander e com o Biel, pelo menos esses dois, mas no final das contas ele acabou corrigindo, e de mais a mais o Cuca tem muito crédito, porque conhece muito de futebol.